Estudos sobre a fé. Capítulo 4. Criação ou evolução? A. T. Jones. Falarei nesta tarde sobre o assunto da evolução. Quero que prestem muita atenção e descubram por vocês mesmos se vocês são ou não evolucionistas. Antes de tudo, lerei para vocês o que significa evolução. Em seguida, ao discutirmos o assunto, vocês poderão concluir se são evolucionistas ou não. Estas declarações são todas extraídas de um tratado sobre a evolução, escrito por um dos principais evolucionistas. Portanto, no que diz respeito a definições, são todas corretas. Evolução é a teoria que representa o curso do mundo como uma transição gradual do indeterminado para o determinado, do uniforme para o variado e que aceita que a causa desses processos se encontram imanentes no próprio mundo que deve ser assim transformado. Evolução é, dessa forma, quase sinônimo de progresso. É uma transição do inferior para o superior, do pior para o melhor. Assim, o progresso aponta a um aumento do valor na existência, segundo o julgamento de nossos sentimentos. Observem agora os pontos específicos nessas três frases. A evolução representa o curso do mundo como uma transição gradual do inferior para o superior, do pior para o melhor, e aceita que esse processo se encontra imanente no próprio mundo que deve ser assim transformado. Em outras palavras, as coisas melhoram por si mesmas, e a causa para essa melhoria está em si mesmas. E esse progresso assinala um aumento do valor na existência, segundo o julgamento de nossos sentimentos. Isso significa que você sabe que você está melhor porque está se sentindo melhor. Você sabe que está havendo progresso porque você sente isso. Seus sentimentos regulam o seu posicionamento. O conhecimento que você tem de seus sentimentos regulam o seu progresso do pior para o melhor. Agora, nessa questão de progresso do pior para o melhor, será que os seus sentimentos têm alguma coisa a ver com isso? Se sim, o que você é? Todos aqui hoje, nesta tarde, que medem seu progresso, o valor de sua experiência pelos sentimentos, são evolucionistas. Não me importa se a pessoa já é adventista do sétimo dia há 40 anos. Ela é evolucionista da mesma forma. E todo o cristianismo dela, toda a sua religião, não passa de uma profissão de fé sem os fatos, ou de uma forma de piedade sem a presença do poder. Vou ler agora o significado de evolução de outra forma, de modo que vocês possam ver que se trata de infidelidade. Então, se você descobrir que é evolucionista, saberá de imediato que é um infiel. A hipótese da evolução tem como objetivo responder a uma série de perguntas relacionadas com o princípio ou a gênese das coisas. Ela ajuda a restaurar o antigo pensamento que vê a natureza como nossa ancestral e a fonte de nossa vida. Um dos ramos desse tipo de ciência que mais contribuiu para o estabelecimento da doutrina da evolução é a nova ciência da geologia, a qual instituiu o conceito de períodos de tempo vastos e inimagináveis na história passada de nosso globo. Esses períodos vastos e inimagináveis, conforme afirma um dos principais escritores sobre o assunto, na verdade o próprio autor do conceito, constituem a base para a compreensão da origem do homem no processo de evolução. Assim, segundo essa visão, o progresso que já ocorreu só foi possível graças a eras incontáveis. Contudo, tal progresso não ocorreu de forma fixa e regular desde seu início até a presente condição. Tudo se passou em meio a altos e baixos. Houve muitos momentos de grande beleza e simetria. Então surgia um cataclismo ou alguma erupção e tudo se esfacelava, por assim dizer. O processo, então, recomeçava a partir daquele ponto para novos desenvolvimentos. Esse processo teria se repetido muitas e muitas vezes, e esse é o processo da evolução, ou seja, a transição do inferior para o superior, do pior para o melhor. Pergunto,
Qual tem sido o processo do seu progresso do pior para o melhor? Será que ele tem acontecido em meio a muitos altos e baixos? Será que a sua aquisição do poder para fazer o bem, as boas obras divinas, tem ocorrido por meio de um longo processo de altos e baixos, desde o momento de sua primeira profissão do cristianismo até o momento? Já aconteceu de você ter feito um progresso aparentemente extraordinário, como se tudo estivesse indo muito bem, dentro dos conformes, e de repente, sem aviso prévio, lhe sobrevém um cataclismo, uma erupção, e tudo cai por terra? No entanto, apesar dos altos e baixos, você inicia outro esforço. Assim, por meio desse novo processo, de longa duração, você chega ao ponto em que se encontra hoje. E olhando em retrospectiva para tudo o que aconteceu, você pode observar algum progresso, segundo você pensa, segundo o julgamento dos seus sentimentos. Essa tem sido a sua experiência? É assim que você tem feito progresso? Em outras palavras, você é um evolucionista? Não se esquive do fato. Confesse a pura verdade, pois minha intenção é tirar você do evolucionismo nesta tarde. Há uma maneira para se livrar dele, e todo aquele que chegou aqui neste recinto como evolucionista poderá sair como cristão. Então, se você, à medida que estou descrevendo um evolucionista de modo tão claro, perceber que estou falando de você, reconheça o fato. Admita que a definição se aplica a você mesmo e então siga os passos que Deus lhe dará para que você possa se livrar dessa condição. Mas me permita lhe dizer com honestidade que se a descrição que fiz se aplica à sua experiência, se esse tem sido o tipo de progresso na sua vida cristã, você é então um evolucionista, quer você admita ou não. O melhor caminho, contudo, é admitir o fato, abandoná-lo e ser um cristão. Outra fase do assunto em questão. A evolução em seus postulados concebe a matéria como eterna. E ao admitir isso, a noção de criação é eliminada das zonas de existência às quais o conceito é aplicado. Então, se você procura em si mesmo o princípio que vai lhe garantir o progresso que deve ocorrer em você para lhe dar entrada certa no reino de Deus, se você pensa que tal princípio se encontra imanente em você e que se você conseguir colocá-lo em funcionamento adequado, fazendo a devida supervisão assim que for posto em operação, tudo vai se sair bem. Se é essa sua expectativa quanto a seu progresso, se é assim que você o observa e avalia, então você é um evolucionista. Vou ler mais sobre o que significa a evolução. Está claro que a doutrina da evolução é definitivamente antagônica à da criação. O conceito da evolução, conforme aplicado à formação do mundo como um todo, está em contradição com a ideia de uma vontade criativa direta. Em outras palavras, a evolução, conforme a definição dos que a idealizaram, postula que o mundo e tudo o que nele há veio à existência por si mesmo, e que o princípio que o trouxe à condição atual é imanente em si mesmo, sendo adequado para produzir tudo o que existe. Considerando essa definição em sua essência, pode-se afirmar que a evolução é definitivamente antagônica à criação. Agora, vamos tratar da questão do mundo e tudo o que nele há. Vocês não creem que ele surgiu por si mesmo. Você sabe que você não é um evolucionista nesse sentido, pois você crê que Deus criou todas as coisas. Todos aqui nesta tarde diriam que creem que Deus criou todas as coisas, o mundo e tudo o que nele há. A evolução não reconhece isso. Ela não abre nenhum espaço para a criação. Há, no entanto, outra fase da evolução que professa não ser de modo algum contrária à criação. As pessoas que desenvolveram a teoria da evolução, cujas definições já li, não tinham a pretensão de ser nada além de infiéis, homens sem fé, pois um infiel é simplesmente alguém sem fé. Uma pessoa pode até pretender ter fé, mas se não a tem de fato, ela é infiel. Naturalmente, a palavra infiel tem atualmente um uso mais restrito do que esse.
Os homens que desenvolveram esses conceitos sobre evolução que acabei de apresentar pertenciam a essa classe de pessoas. Mas quando eles divulgaram esse tipo de doutrina, havia um grande número de pessoas que professavam ser cristãs, que professavam ser homens de fé, que professavam crer na palavra de Deus, a qual ensina a criação. Esses homens, destituídos de um conhecimento pessoal das Escrituras e da convicção de que elas são a palavra de Deus, tendo uma fé que não passa de mera forma de fé sem o poder, sim, e esses homens encantados com esses conceitos recém-chegados e desejosos de ser populares diante da nova ciência, apesar de não terem a intenção de abandonar completamente a palavra de Deus e os caminhos da fé, não estavam dispostos a afirmar que podiam sobreviver sem Deus, sem algum tipo de criação. Dessa forma, desenvolveram um tipo de evolução que inclui a pessoa do Criador. Essa fase da evolução é chamada de evolução teísta, ou seja, Deus iniciou o processo, não importa quando foi, e desde então tudo prosseguiu sozinho. Ele deu início ao processo, o qual em seguida foi capaz de prosseguir por si só até realizar tudo o que foi feito. Tal postura, contudo, não passa de um paliativo, um artifício para manter as aparências, e os verdadeiros evolucionistas claramente reconhecem que se trata apenas de uma fase de transição da hipótese criacionista para a evolucionista. Tudo isso não passa de evolução, pois não há meio termo entre criação e evolução. Quer você seja um desses ou não, há muitos nesse grupo, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, embora não haja agora tantos quanto havia, graças a Deus, que creem que devemos deixar Deus fazer sua obra de perdão de nossos pecados e nos iniciar, dessa forma, no caminho direito. Mas depois disso cabe a nós operar nossa própria salvação com temor e tremor. Em harmonia com essa visão, eles de fato temem e tremem o tempo todo, mas não operam salvação nenhuma, visto não terem Deus constantemente operando neles, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Em Hebreus, capítulo 11, verso 3, está registrado que é pela fé que entendemos que o universo foi formado, estruturado, colocado em ordem, construído, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A terra que temos não foi feita a partir de rochas. Os homens não foram feitos a partir de macacos ou qualquer outro símio, ou do elo perdido. Símios e macacos e seu elo perdido não foram feitos a partir de girinos, e os girinos não foram feitos a partir do protoplasma original, bem lá no princípio. Não. Os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que você vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, verso 3. Agora, por que é que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente? Simplesmente porque as coisas de que os mundos foram feitos não apareciam. E a razão por que essas coisas não apareciam é porque elas não existiam absolutamente. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus tem aquela qualidade ou aquela propriedade que faz com que ela, ao ser pronunciada, não apenas cause a existência da coisa planejada, mas cause a existência da matéria a partir da qual a coisa planejada é feita e que constitui a essência dela. Vocês conhecem a passagem bíblica que diz que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos de 6 a 9. Diante disso, quero lhes fazer uma pergunta. Depois de quanto tempo, após Deus falar, a coisa planejada passou a existir? Nenhum tempo. Não foi uma semana? Não. Não foram 6 longos períodos de tempo? Não. A evolução que reconhece um Criador afirma que eras incontáveis ou 6 longos e indefinidos períodos de tempo se passaram depois de Deus ter falado para a formação das coisas que se veem. Mas isso é evolução, não criação.
A evolução ocorre por longos processos. A criação acontece pela palavra falada. Depois que Deus, ao falar a palavra, criou os mundos, ele disse o seguinte em relação ao nosso: haja luz. Agora, quanto tempo se passou entre as palavras haja luz e o momento em que a luz apareceu? Quero que vocês entendam bem esse assunto para que vocês descubram se vocês são evolucionistas ou criacionistas. Deixem-me fazer a pergunta novamente. Não houve 6 longos períodos de tempo entre o momento em que a palavra foi falada e a realização do fato? Vocês afirmam que não. Não se passou uma semana? Não. Nem um dia? Não. Nem uma hora? Não. Nem um minuto? Não. Nem mesmo um segundo? Certamente não. Não houve um segundo sequer entre o momento em que Deus disse haja luz e a existência da luz. Assim que a palavra foi falada, a luz passou a existir. Sim, foi assim que aconteceu. Estou discutindo esse ponto exaustivamente assim, para que o assunto fique bem fixo na mente de vocês e por medo de que vocês se esqueçam dele daqui a pouco quando eu fizer outras perguntas. Então, ficou claro que quando Deus disse haja luz, não se passou nem um segundo de tempo entre essa declaração e o aparecimento da luz? Sim. Muito bem. Então a pessoa que permite que haja qualquer espaço de tempo entre a fala de Deus e o aparecimento das coisas, essa pessoa é evolucionista. Se a pessoa faz com que esse espaço de tempo se transforme em eras e mais eras incontáveis, ela só é evolucionista em grau maior do que a que pensa que o tempo decorrido foi um dia. É evolucionista da mesma forma, só que num grau maior. Em seguida, Deus disse: haja firmamento. E o que aconteceu? Assim se fez. Então, a partir do momento em que Deus disse haja firmamento e separação entre águas e águas, quanto tempo se passou até que o firmamento existisse? Ele apareceu instantaneamente? Sim. Então, a pessoa que crê que houve um longo e indefinido período de tempo entre a fala de Deus e a existência do fato, essa pessoa o que é? Ela é evolucionista. Se ela aceitar que houve um dia, ou uma hora, ou um minuto entre o pronunciamento da palavra e a existência da coisa planejada, essa pessoa não admite a criação. Quando Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e também quando disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, assim se fez. Então Deus colocou nos céus 2 grandes luzeiros e fez também as estrelas. E quando ele disse a palavra, assim se fez. Ele disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim se fez. Quando Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, assim se fez. Quando ele falou, sempre assim se fez. Isso é criação. Vocês percebem, então, que é perfeitamente lógico e muito razoável também que o evolucionista coloque de lado a palavra de Deus e não tenha fé nela, pois a evolução é antagônica à criação. Se digo que a evolução é antagônica à palavra de Deus e a criação é pela palavra de Deus, concluímos que a evolução é antagônica à palavra de Deus. Naturalmente, o evolucionista consistente, genuíno e original não dá espaço algum para a palavra de Deus. Podemos dizer também que não há lugar para a palavra de Deus por parte dos meio-evolucionistas, ou seja, aqueles que querem levar em conta a criação e a palavra de Deus como o início das coisas. Mas o longo e indefinido tempo exigido, as eras indefinidas para que a evolução realize alguma coisa, tudo isso lança por terra a criação. O evolucionista genuíno reconhece que a criação deve ser imediata, mas ele não crê em ação imediata. Portanto, não crê na criação. Não se esqueça que a criação é imediata. Caso contrário, não se trata de criação.
Se não for imediata, é evolução. Voltando ao tema da criação no princípio, quando Deus fala, há em sua palavra energia criativa para produzir a coisa pronunciada pela palavra. Isso é criação. E essa palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela vive e permanece para sempre. Ela tem em si a vida eterna. A palavra de Deus é uma coisa viva. A vida que está nela é a vida de Deus, vida eterna. Portanto, ela é a palavra da vida eterna, como disse o Senhor Jesus. E por ter essa característica essencial, ela permanece para sempre. Ela para sempre é a palavra de Deus. Para sempre possui em si energia criativa. Assim, quando Jesus estava aqui, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. As palavras que Jesus falou são as palavras de Deus. Elas estão imbuídas da vida de Deus. Elas são vida eterna. Elas permanecem para sempre e nelas se encontra a energia criativa para produzir a coisa falada. Isso está ilustrado em muitos incidentes na vida de Cristo, conforme narrados no Novo Testamento. Não é necessário citar todos, mas vou mencionar um ou dois para que vocês entendam o princípio. Vocês se lembram da ocasião em que, depois de concluir o Sermão do Monte, Jesus desceu e se encontrou com um centurião. O centurião disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus 8, de 6-10. Israel tinha a Bíblia. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles se gabavam de ser o povo do livro, o povo de Deus. Eles o liam e assim pregavam sobre a palavra de Deus. Ela fará o que me apraz. Isaías 55, verso 11. Eles diziam o seguinte quando liam essa palavra: Tudo bem, a coisa precisa ser feita. Estamos vendo a necessidade, vamos agir. Vamos fazer o que a palavra diz. Então eles faziam o melhor deles para cumpri-la. Demorava muito tempo, na verdade tanto tempo que eles nunca chegavam a cumpri-la. A prática efetiva da palavra estava tão distante que os mais destacados entre eles eram levados a exclamar: se ao menos uma pessoa pudesse por um dia apenas guardar toda a lei e não pecar em um ponto sequer, ou ainda se uma pessoa ao menos pudesse guardar aquele ponto específico da lei, tocante à devida observância do sábado, então os infortúnios de Israel chegariam ao fim, e o Messias finalmente viria. Então, embora começassem a fazer o que a palavra dizia, eles levavam tanto tempo para cumpri-la que não a cumpriam de fato. O que eles eram? Havia a palavra de Deus que dizia: ela fará o que me apraz. Assim foi dito a respeito do poder criativo. E embora eles professassem reconhecer a energia criativa da palavra de Deus, não levaram isso em conta na própria vida, e disseram: nós faremos. Eles olharam para si mesmos em busca do processo que os conduziria ao ponto em que a palavra e eles próprios entrariam em harmonia. O que eles eram? Vocês estão com medo de dizer, receando que a classificação se aplica a vocês? Não tenham medo de dizer que eles eram evolucionistas, pois é isso o que eles eram, e é isso o que muitos de vocês são. O curso de ação deles era antagônico à criação. Não havia nada de criação no pensamento deles. Eles não haviam se tornado novas criaturas. Nenhuma vida nova havia se formado dentro deles. A obra não havia sido realizada pelo poder de Deus. Tudo era de autoria deles mesmos. E eles estavam tão distantes da crença na criação que rejeitaram o Criador e o crucificaram na intenção de tirá-lo do mundo. É isso que a evolução sempre faz.
Não se esqueçam de que a evolução é definitivamente antagônica à criação. Essas eram as pessoas para as quais Jesus olhou quando declarou a respeito da fé em Israel. Ali estava um homem romano que havia crescido entre judeus que desprezavam os ensinos de Jesus. Aquele centurião havia estado nos mesmos lugares onde Jesus estivera. Havia visto Jesus falar, ouvido suas palavras e percebido o efeito delas, até concluir que o que quer que esse homem fala, acontece. Quando ele diz algo, isso acontece. Agora vou fazer uso disso. Então ele foi até Jesus e disse o que está escrito. Jesus sabia perfeitamente bem que o homem tinha em mente o poder de sua palavra, crendo que ela realizaria o que fosse dito. Então ele respondeu: muito bem, irei curar o seu servo. Oh, não, o Senhor não precisa vir. Vocês percebem que esse homem estava testando a questão para ver se havia ou não poder na palavra. Por isso ele disse: apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Mateus 8, verso 8. Jesus respondeu: como creste, te seja feito. Verso 13. Quanto tempo se passou até o servo ser curado? 20 anos? Não. Será que ele teve que passar por muitos altos e baixos antes de ficar completamente curado? Honestamente, foi isso que aconteceu? Não, não. Quando a palavra foi falada, a palavra fez a obra que foi pronunciada, e a fez imediatamente. Outro dia, Jesus estava caminhando e um leproso a certa distância o viu e o reconheceu. Este leproso também havia assimilado a bendita verdade da energia criativa da palavra de Deus. Ele disse a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Jesus parou e disse: quero, fica limpo. Não temos a permissão de inserir um momento sequer entre a elocução da palavra e realização da ação. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos 1, versos 40 a 42. Vocês já sabem que a palavra de Deus no princípio da criação tinha em si a energia criativa para produzir a ação pronunciada pela palavra. Vocês percebem então que quando Jesus veio ao mundo para mostrar às pessoas o caminho da vida, para salvá-las de seus pecados, ele demonstrou repetidas vezes em toda e qualquer parte para as pessoas e para todos os tempos que a mesma palavra de Deus ainda tem em si aquela mesma energia criativa, de maneira que ao ser falada, a energia criativa está lá para produzir a ação. Agora, você é evolucionista ou criacionista? Essa palavra fala a vocês. Vocês a leram, vocês professam crer nela. Vocês creem na criação, ao contrário dos outros evolucionistas. Estão vocês dispostos a crer na criação, renunciando conceitos contrários a ela? Estão vocês dispostos a permanecer hoje na plataforma onde nada se interporá entre vocês e a energia criativa dessa palavra, nenhum período sequer de tempo? Jesus disse a certa pessoa: perdoados são os teus pecados. Lucas 7:48. Quanto tempo se passou até que isso se cumprisse? Não houve nenhuma extensão de tempo entre a palavra perdoados e a concretização do fato. Essa mesma palavra, perdoados são os teus pecados, é pronunciada para você hoje. Por que permitir que qualquer tempo passe entre essa palavra que é pronunciada em seu favor e a concretização do fato? Vocês disseram há pouco que qualquer pessoa que permite um intervalo de 1 minuto, ou mesmo 1 segundo, entre a elocução da palavra e a realização do fato é evolucionista. Muito bem. É isso mesmo. Apeguem-se a isso. Agora quero lhes perguntar, por que acontece que quando ele lhes declara perdão, vocês permitem que se passem dias antes que o perdão chegue até vocês, antes que a ação se torne uma verdade em vocês? Vocês disseram que o outro indivíduo é evolucionista. E vocês? Quero saber o que vocês são. Vocês deixarão de ser evolucionistas e se tornarão criacionistas?
Este dia será de importância especial para muitos aqui, pois este é o momento em que muitos decidirão esta questão de uma maneira ou de outra. Se você sair deste recinto um evolucionista, você está em perigo. Trata-se, neste momento, de uma questão de vida ou morte para vocês. Vocês disseram que o evolucionismo significa infidelidade. E é isso mesmo. Logo, se você deixar este lugar como evolucionista, em que plataforma você estará firmado? Qual é a sua escolha? Se você sair deste lugar sem o perdão dos pecados, você é evolucionista, porque você estará permitindo que haja um intervalo de tempo entre a elocução da palavra e a concretização do fato. Com base no que li, vocês percebem que qualquer pessoa que permite um intervalo de tempo entre a palavra falada e a concretização da ação é evolucionista. A palavra de Deus para você é: homem, perdoados são os teus pecados. Mulher, perdoados são os teus pecados. Pastor Corliss, o texto não diz: perdoados serão os teus pecados? Não, Senhor. Perdoados são os teus pecados. Presente do indicativo. Perdoados são os teus pecados. Agradeço a Deus que assim seja, pois a energia criativa se encontra nessa palavra perdoados, capaz de tirar todo o pecado e fazer do homem uma nova criatura. Eu creio na criação. E você? Você crê na energia criativa que se encontra na palavra perdoados, pronunciada em seu favor? Ou você é um evolucionista e diz: não posso ver como isso pode ser porque eu sou tão mau? Tenho tentado fazer o que é correto, mas tenho tido muitos fracassos. Passei por muitos altos e baixos, mais por baixos do que altos. Se é isso que você diz, você é evolucionista, pois isso é evolução. Muitas pessoas têm ansiado intensamente por um coração puro. Elas dizem: eu creio no perdão dos pecados e tudo o mais, e aceitaria tudo isso se estivesse certo de que poderia resistir. Mas há tanto mal no meu coração e tantas coisas para vencer que eu não tenho nenhuma confiança. Mas temos diante de nós a palavra: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, verso 10. Um coração puro vem por meio da criação e por nenhum outro meio. E essa criação é produzida pela palavra de Deus. Pois ele diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Você é agora um criacionista ou você é um evolucionista? Você sairá deste recinto com um coração mau ou com um coração novo, criado pela palavra de Deus, que tem em si a energia criativa de produzir um novo coração. Ela fala para você um novo coração. Para cada pessoa, ela fala exatamente dessa forma. Se você permitir que haja um intervalo de tempo entre a elocução da palavra e o novo coração, você é um evolucionista. Quando você permite que haja qualquer intervalo de tempo entre a palavra falada e o cumprimento da ação, então você é um evolucionista. Há pessoas neste lugar que dizem: sim, eu quero isso. Eu vou ter isso. Eu creio que a palavra vai realizar isso. Contudo, elas têm estendido o tempo até a próxima reunião e continuam a agir assim por muitos anos. Por isso, elas nada mais são do que evolucionistas. Enquanto muitos estão indecisos sobre o mistério da fé e da piedade, eles já poderiam ter resolvido o assunto ao proclamarem, falarem amplamente, propagarem por meio da palavra: eu sei que Jesus Cristo é minha porção para sempre. O poder que produz isso está na palavra de Deus. E quando isso é aceito, a energia criativa está lá, produzindo a ação falada. Então você pode resolver toda a questão relacionada com o mistério da fé e da piedade ao proclamar que você sabe que Cristo é sua porção para sempre. Há um mistério em como Deus pode se manifestar numa carne tão pecaminosa quanto a de vocês. Mas prestem atenção, a questão não é sobre o mistério. A questão é: existe a criação? Existe um Criador que pode criar em você um coração puro? Ou tudo não passa de evolução?
Neste momento, e entre os adventistas do sétimo dia, a questão a partir de hoje até o fim deste mundo deve ser: você crê no Criador? E quando você crê no Criador, como é que Ele cria? É claro que você responde: é pela palavra de Deus. Muito bem. Pergunto agora: Deus cria coisas para você mediante sua palavra? Você é um criacionista aos olhos de outros evolucionistas e, de repente, se torna um evolucionista aos olhos de outros criacionistas? Como pode ser isso? Outro ponto. A palavra diz: purificai-vos. Isaías 52, verso 11. Ele disse lá no princípio: haja luz, e houve luz. Ele disse ao leproso: fica limpo, e no mesmo instante ele ficou limpo. Ele diz agora para você: fica limpo. E qual deve ser a sua reação? O que cada um de vocês deve dizer? Vós: assim seja feito. Então, pelo amor da alma de vocês, repousem sobre essa palavra que tem o poder criador. Reconheçam a energia criativa na palavra de Deus que chega até você na Bíblia. Pois essa palavra de Deus na Bíblia é a mesma aqui para vocês hoje que existiu quando pronunciou no espaço os mundos nas alturas, fez a luz surgir das trevas e purificou o leproso. Essa palavra pronunciada para vocês hoje, se recebida, cria vocês novamente em Cristo Jesus. Essa palavra falada na imensidão escura e no espaço do seu coração, se recebida, produz ali a luz de Deus. Essa palavra falada hoje a vocês que estão atormentados com a lepra do pecado, se recebida, purifica vocês no mesmo instante. Oh, permitam que isso aconteça. Como ficarei limpo? Pelo poder criador daquela palavra. Fica limpo. É por isso que está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Você já está? Você será, a partir desse momento, um criacionista? Ou você vai continuar sendo um evolucionista? Vejam que bênção temos à nossa disposição. Quando você lê a palavra, recebe a palavra e pensa sobre a palavra, o que ela é para você durante todo o tempo. Sim, é criação. A energia criativa de Deus se encontra em você produzindo as coisas que a palavra fala, e você está vivendo na própria presença do poder da criação. A criação está acontecendo na sua vida. Deus está criando em você justiça, santidade, verdade, fidelidade, tudo o que é bom e agradável. E quando isso for de fato assim, a sua guarda do sábado terá outra dimensão, pois o sábado é um memorial da criação, o sinal de que aquele que o guarda conhece o Criador e está familiarizado com o processo da criação. Mas se você for um evolucionista, a sua guarda do sábado é certamente uma fraude. A menos que você reconheça a palavra de Deus dia após dia como uma energia criativa na sua vida, a sua guarda do sábado é uma fraude, pois o sábado é um memorial da criação. Ele é um sinal entre mim e vós, para que por meio do qual saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, o Criador de todas as coisas. Ezequiel 20, 20. No segundo capítulo de Efésios, versos 8 a 10, lemos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês não precisam esperar tirar alguma boa obra de dentro de vocês mesmos. Vocês têm tentado fazer isso. O evolucionista tenta e está sempre tentando, sem conseguir realizar a obra. Por que andar por aí tentando operar boas obras, se você sabe que o resultado será o fracasso? Escutem, nunca haverá em vocês alguma coisa boa de qualquer tipo, desde agora até o fim do mundo, a menos que ela seja criada lá pelo próprio Criador, mediante sua palavra, que tem em si a energia criativa. Não se esqueçam disso. Vocês querem andar em boas obras ao saírem deste lugar? Isso só pode acontecer se vocês forem criados em Jesus Cristo para as boas obras. Parem de tentar. Olhem para o Criador e recebam sua palavra criativa.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3:16. Então, pelo fato de vocês viverem com o Criador e estarem na presença da energia criativa, vocês terão aquela paz tranquila e agradável, a genuína força e a edificação que pertencem ao cristão. Quando ele diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, reconheçam então o Criador, reconheçam apenas as boas obras que são criadas em vocês e não deem atenção alguma para qualquer boa obra que não for criada lá, pois a única coisa boa que existe é aquilo que é criado pelo Senhor. Vocês são criados novamente em Cristo Jesus. Ele assim o diz. Agradeçam a Deus por ser assim. O quê? Será que você vai ser evolucionista nesse verso? Temos aqui o presente do indicativo. Somos feitura dele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É esse o seu caso? A palavra está falada. Trata-se da palavra criativa. Que intervalo de tempo você vai permitir que haja entre essa palavra de Deus e você ser criado novamente? Quanto à criação no princípio, vocês disseram que qualquer um que permitir um intervalo de 1 minuto que seja entre a palavra e a ação é um evolucionista. O que você é agora com relação a essa palavra de Deus, a qual cria pessoas em Cristo Jesus para boas obras? Você é um evolucionista nesse ponto? Por favor, vamos todos ser criacionistas. Vocês não percebem que dessa forma não vai ser necessário um processo longo, enfadonho e cansativo para estarmos prontos para o encontro com o Senhor em glória? Há muitas pessoas olhando para si mesmas. Elas reconhecem que, na lógica das coisas, elas terão que passar por um período de tempo excessivamente longo para ficarem completamente prontas para encontrar o Senhor. Se for feito mediante a evolução, nunca será feito. Mas quando for feito pela criação, a obra será certa e rapidamente realizada. Aquelas palavras que mencionei aqui devem ser aplicadas a todos nós. Enquanto muitos estão indecisos sobre o mistério da fé e da piedade, eles já poderiam ter resolvido o assunto ao propagarem por meio da palavra: eu sei que Jesus Cristo é minha porção para sempre. Vocês percebem o quanto temos sido evolucionistas? Vamos parar com isso? Por favor, vamos ser criacionistas e encerrar o assunto. Sejamos verdadeiros guardadores do sábado. Vamos crer no Senhor. Ele pronuncia o perdão. Ele pronuncia um coração puro. Ele pronuncia santidade. Ele cria isso. Deixe que ele crie tudo isso em você. Pare de ser um evolucionista e permita que essa palavra criativa opere em você aquilo que ela pronuncia. E antes que você deixe este lugar, Deus pode preparar você para se encontrar com Ele. Na verdade, ao fazer isso, você de fato se encontra com Ele. E se você se encontra com Ele dessa forma, e verdadeiramente se encontrar com Ele assim todos os dias, então será que você não está pronto para se encontrar com Ele? Você crê nisso? Você acredita que Ele fez os mundos quando Ele falou, que a luz surgiu por sua palavra quando Ele falou, e que o leproso ficou limpo no mesmo instante em que Ele falou? Mas quando diz respeito a você, você acha que deve passar um tempo considerável entre o momento em que a palavra é falada e a concretização do fato? Oh, por que ser evolucionista? Criação, criação. Esta é a realidade. Você e eu devemos convidar as pessoas para a ceia. Devemos dizer às pessoas: vinde, porque tudo já está preparado. Lucas 14:17. Como eu posso dizer a uma pessoa que está tudo preparado quando eu mesmo não estou? Para começar, é uma falsidade. Minhas palavras não vão alcançá-la. Não passarão de som vazio. Ah, mas quando existe nesse convite a energia criativa da palavra que nos deixou preparados, que nos purificou do pecado e nos criou para boas obras, que nos sustenta como o sol é mantido no curso que Deus estabeleceu, então, ao sairmos para dizer ao mundo que jaz na iniquidade, vinde porque tudo já está preparado, as pessoas nos ouvirão.
Elas ouvirão no convite os tons da voz do bom pastor e se animarão a vir até ele para que elas mesmas tenham a energia criativa, que fará delas novas criaturas e as preparará para a ceia a qual foram convidadas. Este é o ponto em que nos encontramos na história deste mundo. A marca de Deus está sendo posta sobre as pessoas. Mas lembrem-se de que ele nunca colocará sua marca sobre alguém que não esteja purificado de toda contaminação. Nota de rodapé. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Ellen G. White. Deus não colocará seu selo sobre algo que não é verdadeiro, que não é bom. Vocês pediriam que ele colocasse seu selo sobre uma justiça que é completamente injustiça? Vocês não teriam a coragem de fazer isso. Vocês sabem que ele é muito justo para fazer tal coisa. Então ele deve purificar vocês a fim de colocar seu selo sobre a própria obra dele. Ele não pode colocar seu selo sobre a obra de vocês. O selo dele pertence apenas a um documento que ele mesmo aprovou. Permita que ele escreva seu caráter sobre o coração de vocês. Aí então ele poderá colocar o selo dele lá. Ele poderá escrever seu selo de aprovação sobre o coração de vocês somente quando sua palavra criativa tiver cumprido o propósito dela dentro do coração de vocês. Vocês podem perceber a presença diante da qual estamos. Vocês podem ver, em certa medida, quanto tempo teríamos que tomar para esgotar a metade de um assunto como esse. Mas, irmãos, quando pararmos, vamos parar na presença da criação. Não sejamos mais evolucionistas. Não permitam que haja um momento de tempo entre a palavra de Deus falada para vocês e a concretização da ação em vocês. Dessa forma, vivendo na presença da criação, andando com o Criador, sustentados por poder criativo, inspirados pela energia criativa, bem, com um povo assim, Deus pode mover o mundo em pouco tempo. Se no início vocês pensaram que este era um assunto estranho para uma ocasião como hoje, o culto de encerramento da semana de oração, vocês podem ver agora que se trata estritamente da verdade presente. Há apenas dois caminhos. Não há uma via intermediária. Todo homem e mulher neste mundo é criacionista ou evolucionista. Evolução significa infidelidade e morte. Criação significa cristianismo e vida. Escolham a criação, o cristianismo e a vida para que possam viver. Sejamos apenas criacionistas e criacionistas para sempre. E que todo o povo diga amém.